Olá, boa noite. É um prazer ter vocês aqui por mais um Tumor Board. Hoje é um Tumor Board especial, porque temos convidados muito especiais, convidados até que dispensam apresentação. Uma é a doutora Filomena Marino Carvalho, que ela é professora associada do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Mas todos já a conhecem bastante, né? Filomena domina muito bem câncer de mama, né? Então ela está presente em diversas atividades, né, sobre câncer de mama. Então é um prazer. Além disso, tem uma aula excelente, uma pessoa de grande conhecimento e extrema simpatia, né? Então é um prazer, Filomena. Só não é maior o prazer porque nós estamos online e não presencialmente, né? Mas em breve estaremos presencialmente. Então, a gente vai Seguramente. começar a aula com a doutora Filomena. Tá? Ela vai falar, então, sobre heterogeneidade patológica e molecular dos tumores triplo negativos na doença metastática e a testagem, então, de PDL1. Filomena, é com você. Vamos lá? Obrigada, Fátima. É um prazer estar com você aqui, com o Carlos Barros, que vai depois me suceder. Eu acho que, né, é uma satisfação estar de novo nessa casa, né? Infelizmente, como você disse, não presencialmente. Bom, então eu vou falar da heterogeneidade, né, patológica e molecular dos carcinomas mamários triplo negativos metastáticos e a testagem do PDL1, né? Aqui a gente tem a declaração de conflito de interesses. Então, o meu roteiro é bem simples, né? Vou falar da heterogeneidade, passar pelos biomarcadores para chegar na testagem do PDL1. Bom, carcinomas mamários triplo negativos, né, tinha que ser heterogêneo mesmo, né? Porque como é que pode um grupo de tumores ser definido pelo que eles não são? Então, isso não existe, né? Quer dizer, uma coisa que não é pode ser muitas outras coisas. E realmente, dentro desse grupo, que só tem em comum a falta de expressão de receptores hormonais e HER2, você tem diversos tipos histológicos, inclusive especiais, inclusive alguns de bom prognóstico, como adenoide cístico secretor, outros de mau prognóstico, como metaplásico, enfim, tipagem histológica variável. Você tem aqui também diferentes subtipos moleculares intrínsecos. 78% são basais, mas os outros caem dentro dos outros subtipos moleculares, inclusive luminal A, acreditem se quiser. A melhor maneira de abordar atualmente, pelo menos, esses tumores é através das vias de sinalização intracelular, que são comuns em alguns grupos. Isso faz parte de uma classificação que foi de Lehmann e colaboradores, e que a gente vai ver aqui. Na verdade, nesta abordagem, que é de explorar bem as vias de sinalização, a gente tem dois tipos de tumores basais. Tá? Um deles que tem alterações nas vias que controlam o ciclo celular e nas vias de reparo do DNA, sobretudo. Aí tem um outro subgrupo de basal, que é aquele que você tem uma sinalização de fatores de crescimento, alteração nessas vias que tem como sinalização fatores de crescimento. Aí você tem um grupo que é o mesenquimal, onde você tem basicamente uma ativação da transição epitélio-mesênquima, e dentro desse grupo você tem algumas neoplasias que são enriquecidas com propriedades de células-tronco, elas têm a capacidade igual de células-tronco. E tem, por fim, o luminal androgênico, que tem alterações, né, quer dizer, uma ativação da sinalização do receptor de androgênio, e em sendo um luminal, né, ele é o que mais tem mutação duplicada 3K. Esses quatro grupos refletem alterações das células neoplásicas, da população de células neoplásicas. Aí a gente tem aqui um outro grupo, que é o imunomodulado. Esse grupo, na verdade, não reflete alteração na célula neoplásica, mas sim do ambiente imune, das células linfóides, das células imunes que acompanham o tumor. Ele pode estar associado a qualquer um desses tipos, né? Mais frequentemente dos basais. Então, quase metade do basal 1, aquele que tem deficiência nas vias de reparo do DNA, eles são imunoativados. Desse basal 2, aí é uma quantidade menor, em torno de 30%. De modo que esses tumores que são imunoativados e são basais, eles são hoje classificados como o basal imunoativado, composto basicamente por esses 48% e esses 30%, e o basal imunossuprimido, onde você não tem ativação imune. Esse basal imunossuprimido tem uma parte desse que sobrou, que tem deficiência de enzima de reparo,
desculpa, de vias de reparo do DNA, e tem esse outro grupo, que é da sinalização de fatores de crescimento. De modo que, se eu pegar o basal imunossuprimido e separar naqueles que têm uma alta taxa de defeitos de recombinação homóloga, ele difere em termos de comportamento biológico, além de ter propriedades, respostas terapêuticas diferentes, daquele que tem uma baixa taxa de defeitos de recombinação homóloga. Tá? Então, isso é uma característica importante, pelo menos para efeitos terapêuticos, não é o que a gente vai abordar hoje. Como é que a gente vê isso na prática, sem ser fazendo a tipagem, o estudo genético desse tipo? A gente pode suspeitar desses diferentes subgrupos através de algumas características. Então, por exemplo, o luminal receptor de androgênio, ele ocorre em faixa etária mais tardia, tá? Ele tem a expressão do receptor de androgênio, como a gente vê nesse caso aqui, rica, em geral é mais de 70%, tá? E tem as menores taxas de KM67. A histologia muito comum aqui é de tumores que têm características apócrinas, e destes, alguns, inclusive, têm, embora não se expresse clinicamente como HER2, eles têm uma ativação na via HER2 também. Ocorre com os apócrinos em geral. Aí o grupo mesenquimal. Esse grupo mesenquimal, ele tem a ativação, como eu falei, da transição epitélio-mesênquima, e isso pode ser marcado tanto pela perda da expressão da E-caderina e de outras moléculas de adesão, tá? Claudina 3, por exemplo, algumas claudinas, como ele pode ter expressão da vimentina. E eles têm, uma das histologias muito comuns aqui é o metaplásico, que justamente faz tumores meio sarcomatoides, às vezes. Você pode ter nesse grupo também expressão de marcadores de tipo celotron, né? Ou todos os marcadores de ativação epitélio-mesênquima, WNT, catenina beta, isso a gente não faz, mas isso está dentro desse tumor. Já os basais, lembra que eu falei imunoativado ou imunossuprimido, eles têm, como os basais normalmente têm, expressão ou do EGFR ou de citoqueratinas basais, por exemplo, citoqueratina 5 e 6. Tá? Ocorre em mulheres mais jovens, são tumores de alto grau, é o clássico, né? Aqueles tumores de alto grau que tem KM67, que a gente leva susto, que é 80%, 90% das células. E a separação entre imunoativado e imunossuprimido é principalmente pelos TILs, pelos linfócitos infiltrantes da área tumoral, já que eles são o reflexo dessa que houve ativação imune. Tá? Se ela está funcionando ou não é outro problema. Então, normalmente, o basal imunoativado tem uma alta fração de TILs e o imunossuprimido uma baixa presença de TILs. Alguns autores aqui usam algumas moléculas que indicam que teve ou não ativação imune para poder te auxiliar, mas realmente os TILs são mais que suficientes para você separar um e o outro, né? O imunoativado do imunossuprimido. Bom, esses subgrupos, né, eles são, obviamente, de impacto prognóstico bem demonstrado, um destaque para o que é um imunoativado versus um imunossuprimido. A diferença prognóstica é gritante, tanto em sobrevida geral quanto em sobrevida livre de doença. E, como eu falei, essa divisão se faz principalmente às custas da expressão das células imunes, que houve ativação imune. O que é haver ativação imune? Houve ativação desse ciclo. Ou seja, esse tumor tem neoantígenos, tem antígenos, moléculas que são estranhas ao organismo. Essas moléculas são capturadas por células dendríticas, elas estão aí para isso, e essas células dendríticas que ou fagocitaram ou capturaram esses neoantígenos vão caminhar pela via linfática e para o órgão linfóide, e lá ele vai apresentar ao linfócito e vai ativar linfócitos T para a função citotóxica, para a função de reconhecer esses antígenos no tumor e destruir a célula neoplásica. Esse exército aqui de células T aqui armadas, né, dos seus receptores para poder identificar o neoantígeno, volta para a corrente linfática, vai para o tumor, onde vai fazer a população dos TILs, tá? E aí vai destruir o tumor. Vai correr sempre assim, tudo bonitinho? Na verdade, não, né? Porque, primeiro, nem todo neoantígeno, nem todo antígeno estranho, ele é expresso, ele é identificado pela célula dendrítica. Então, isso é uma coisa importante. E outra coisa, nem todo neoantígeno vai ser reconhecido, vai estar acessível ao linfócito citotóxico, ele tem que estar expresso na membrana através dos complexos de compatibilidade maior de membrana. Senão, não adianta nada. O linfócito não vai achar
procurar o antígeno que estiver escondido. Então, isso aqui, em tese, é uma coisa importante, mas a gente sabe que vai ter muitos furos na resposta imune, tanto que ela não destrói o tumor, tanto que o tumor se desenvolveu. Então, quando eu penso em ativação de células T com função citotóxica, então tem em jogo várias coisas. Uma são os neoantígenos, tem que ter, normalmente você pode ter mais ou menos, os triplo negativos, em geral, eles têm muito neoantígenos, tá? Mas eles têm que estar expressos na membrana, através do complexo MHC, e o linfócito T tem que estar aparelhado para poder reconhecer e se ligar a esse complexo de membrana que está expressando o antígeno da célula neoplásica. E, além disso, não é só isso, né? Quer dizer, você tem co-estimuladores, moléculas e co-inibidores dessa reação, né? Como a gente pode ver aqui, célula T, célula-alvo, célula tumoral. Aqui o que deve ser feito, certo? A célula T, o seu receptor de membrana, vai reconhecer o neoantígeno, vai destruir a célula neoplásica. Mas veja que eu tenho uma série de moléculas de membrana que vão ou ativar estimular essa briga, ou vai inibir essa interação, fazendo com que ele não reconheça. Então, a gente tem aqui os ativadores e os inibidores. Entre os inibidores, a gente está vendo aqui PDL1, com PD1, a célula T, PDL2, CTL4. Então, isso aqui, são moléculas inibidoras. O que tem ganhado bastante evidência ultimamente, a gente pensa que é só ele que existe, mas a gente está vendo que não é só ele, é o PD1, esse complexo PD1, PDL1. Isso por quê? Porque essas moléculas, elas são inibidoras da reação e hoje são alvo de várias drogas, tanto anti-PDL1 quanto anti-PD1. Né, então, isso acaba dando um interesse muito maior de você usar essas moléculas como indicadores de resposta a esse tipo de droga. Então, aqui a gente tem a via PD1, PDL1, tá, o linfócito T armado, tá, com seus PD1, aqui está a célula neoplásica, com a expressão do antígeno na membrana, complexo MHC, aqui o linfócito T com o seu receptor. Essa reação vai se fazer a menos que ela seja inibida por os PDL1. Veja que PDL1, que é o que está em azul aqui, todas as células imunes são capazes de fazer PDL1. E, às vezes, a célula tumoral também. No caso do câncer de mama, sobretudo o câncer de mama triplo negativo, que é o que a gente conhece mais, você tem uma baixa expressão de PDL1 em célula neoplásica. Tem outros tumores de outras localizações que realmente você vê muita célula neoplásica positiva para PDL1, mas não é o caso do câncer de mama. O câncer de mama, principalmente o PDL1, ele é expresso por várias células imunes, vários tipos de células imunes, inclusive células endoteliais, etc. Bom, aqui eu tenho o que está acontecendo nesse microambiente. Então, eu estou aumentando os TILs, houve ativação daquele ciclo, esses TILs, muitos CD8 positivo, que é o que me interessa, aumenta os TILs, o que acontece? Mecanismo de defesa. Você ativa algumas vias, por exemplo, interferon gama, e faz com que haja expressão de PDL1 nas outras células imunes. E esse PDL1 vai desativar a função citotóxica do linfócito com a célula neoplásica, que é um mecanismo que a gente usa de rotina. Mudo errado. Então, o que acontece? Os TILs, sozinho, TIL CD8 positivo ou PDL1, tudo isso é indicador de que houve uma interação entre tumor e sistema imune. Tá? São biomarcadores desta interação. Tá? Não que essa interação tenha tido sucesso na destruição do tumor, mas houve ativação. Então, é mais fácil você mexer num tumor do ponto de vista imune em que houve uma ativação imune. Bom, esse aqui é o IPESH 130, é o estudo que colocou o câncer de mama, né, foi o primeiro estudo aprovado com um anti-PDL1 para você tratar câncer de mama negativo avançado, que é o assunto nosso de hoje. Então, a gente vê, quando esse trabalho saiu, a gente se deparou, e sobretudo para quem não é patologista, com coisas estranhas, né? Porque falou, nossa, eu estava acostumado com os outros biomarcadores, que a gente tem receptor de estrogênio, HER2, etc. Né? E aí falou, ó, esse estudo é positivo, a combinação funciona, tem benefício clínico, sim, para o grupo PDL1 positivo, ótimo, a gente tem o biomarcador, a gente sabe, faz sentido. Mas aí vem os detalhes, olha, mas é PDL1 feito com esse anticorpo utilizado no imunistoquímico, o SP142, na plataforma Ventana, e o critério de positividade é pelo menos 1% de células imunes positivas.
Então, a gente, de repente, começou a ver muita gente falando de anticorpos, que a gente nem falava qual é o anticorpo que você estava usando, qual é o epitopo da molécula que você estava estudando, para dizer que era só para esse grupo que funcionava. Bom, o que os autores aqui fizeram quando, né, por ocasião do estudo? Bom, eles avaliaram, obviamente, células imunes e avaliaram células tumorais também. Tá? Aqui está o score, que normalmente, com esse anticorpo, é preconizado, você faz por porcentagem de células imunopositivas, porcentagem de células tumorais positivas dentro da área tumoral, tem aqui o score, e o que o estudo mostrou é que quando tinha PDL1 de pelo menos 1%, era positivo, constituía 41% dos casos, e era o grupo que teve benefício com o tratamento. Bom, esse grupo, a grande maioria dele, era só a célula imune positiva. 9% dos casos tinham células tumorais positivas. Lembra que eu falei? Pouco do câncer de mama faz expressão em célula neoplástica. E, de fato, 7% desses 9% também tinha célula imune, não mudava nada, e os 2% que só tinha expressão na célula tumoral também não fez verão, porque, pelo contrário, esse grupo é pequeno, mas é um grupo que, pelo jeito, não respondeu ao tratamento tão bem quanto esse outro grupo. Então, ficou o quê? O critério de positividade seria PDL1 positivo, né, por esses, com esse anticorpo na reação, né, e com esse limite de corte. Bom, como é que é a molécula do PDL1? Aqui eu tenho a membrana celular. Ela é uma molécula transmembrana. Tem uma porção intracelular e uma porção extracelular. Você vê que a molécula tem vários epitopos para os quais são sintetizados os anticorpos para ser usados nas reações imunistoquímicas, que são preparados em alguns animais. Vocês vejam que a gente tem vários epitopos, alguns deles estão aqui, tá? Que vão ser preparados em animais diferentes. Os SP quase são todos em coelho, mas você tem aqui o 22C3, por exemplo, que é o feito em camundão, e esse anticorpo vai ser usado dentro de uma plataforma automatizada. Você vê que difere entre os diferentes clones celulares. Quando você compra o kit, você compra, é para usar nessa plataforma, é para usar naquela plataforma, que é onde o teste foi validado. Tá? A gente vê que, conforme a localização do epitopo utilizado para você fazer o anticorpo, você tem sensibilidade diferente à reação. Então, aqui é uma coisa importante. Então, veja bem, o SP142, que foi usado no Impression, ele tem uma sensibilidade maior para a célula imune do que para a célula tumoral. Porque para nós não tem problema, porque a gente tem pouca expressão de célula tumoral que é PDL1 positiva, né, no caso do câncer de mama. Você vê que isso varia. O BIT2C3 ele é mais sensível para o tumor. Então, ele vai se interessar mais para aqueles casos que o tumor expressa o PDL1. Bom, enfim, isso é uma coisa que a gente usa na prática e é por isso que a gente tem diferenças entre as diferentes técnicas utilizadas. Não bastasse clone diferente, plataforma diferente, etc. e tal, você tem os scores. E para cada um desses clones, você tem uma forma dele ser avaliado. Então, por exemplo, o SP142, você usa a porcentagem, seja de células imunes, seja de células tumorais que são positivas. Então, você usa quanto da fração da área tumoral tem célula imune, bom, aqui no caso de todos os estudos em Passion, é 1% ou mais. Quando você vai, por exemplo, para o 22C3, que é o anticorpo usado nos estudos Keynotes, aí você usa um outro critério, que é esse score combinado. Você usa o 22C3, que é outro epitopo, e esse score combinado, na verdade, avalia todas as células positivas dentro de uma área em função das células tumorais viáveis naquela área. Isso não é uma porcentagem, vai dar um número. Aí aqui o cutoff inicial foi de 1, e atualmente, depois do estudo 355, ficou 10 ou mais, que era o que fazia um cutoff melhor. E a gente tem aqui, por exemplo, no Guepard-Nuevo, por exemplo, o seu anticorpo é outro, é SP263. E aqui eles fazem uma coisa, olha, avalia o TC, célula tumoral positiva, avalia as células imunopositivas. Aqui for positiva, uma ou outra, vale como positivo. Esse é o critério de ser positivo. Então, varia também o score. Então, quando você usa um determinado anticorpo, você tem toda uma metodologia que é dependente do clone que você está utilizando. Então, aqui a gente tem a comparação do Impression com o Keynote, tá? Então, a gente tinha aqui 41% positivo. Quando você vai olhar o Keynote, esses dois estudos em particular, porque é o mesmo tipo de população, tá? O que está mudando aqui é a droga que você está usando, sobretudo o quimioterápico que você está usando, aqui é o nab-paclitaxel, aqui era bem variado.
Mas quando você olha 41% aqui, benefício teve, que bom, aqui 10 ou mais, benefício teve, que bom, deu 38%, que bom. Deve ser a mesma coisa. Será que é? Mas não é a mesma coisa. Tá? No Impression, foi avaliado, os autores pegaram um subgrupo, era quase 70% de todos os casos, em que foi possível você estudar os outros clones para comparar. Então, começa, primeiro rastreio, primeira abordagem. SP-142 dava 46% pelo critério de positividade. Quando você usava o 22C3, com o critério de 1 da época, dava 81%, seguramente não é o mesmo grupo. E quando era o SP263, que é 1%, também estava dando 75%, então claramente não era a mesma coisa. E o pior é que você tinha, quando você usava a positividade de um desses marcadores que não é SP-142, com SP-142 negativo, você até tinha algum benefício, mas era menor. Aliás, não dava, nem dava significativo o benefício, não dava benefício, em outras palavras. E o contrário, quando você tinha um SP-142 positivo e o outro também era positivo, você não agregava nenhuma informação nova, não melhorava o seu benefício. Então, ficou claro que não era a mesma coisa. Mas os autores foram mais além, falaram, não, vamos fazer o seguinte, é problema que está vendo demais, vamos mudar o cutoff para a gente poder chegar mais ou menos na mesma fração. Então, é 46%. Quanto que a gente precisa de 22C3? Seguramente não é 1, vamos para o 10, tá? 10 ou mais. Aí dava 53%. Estava bom, para o SP263 dava 4%, ficava mais ou menos a mesma fração. Agora vai dar. Também não deu. Porque o que acontece? Embora você tivesse algum benefício, não chegava a ser tão bom que nem quando você tinha o SP-142. Tá? E o pior é que você tinha 17%, por exemplo, de casos que era SP-142 negativo, com 22C3 positivo, que não ia dar benefício nenhum, o contrário, né? Você tinha 10% de SP-142 positivo com 22C3 negativo. Então, realmente, seguramente não estão medindo a mesma coisa os diferentes anticorpos. O que a gente tinha no Impression é que funcionava com SP-142. Tá? Bom, mais recentemente, basicamente os mesmos autores, ainda com o mesmo estudo, foram explorar um pouco os biomarcadores de ativação imune. Avaliaram sobrevida livre de progressão e sobrevida geral contra a expressão de PDL1 nas células imunes e nas células tumorais, tá? Linfócito CD8 positivo, TILs, a mutação do BRCA não me interessa. E era também uma fração dessa população. Então, o que eles observaram? Uma coisa meio óbvia que eu já falei no começo, quer dizer, a associação entre PDL1 nas células imunes se faz com todos os outros marcadores. É toda expressão de ativação imune. Como eu falei, se funcionam, não são outros 500, mas eles se relacionam entre si. Só podia se relacionar. Tá? E todos os marcadores se associam com alguma eficácia, mas benefício clínico eles só conseguiram obter com a população PDL1 positivo e C maior ou igual a 1%. E aí a gente tem alguns gráficos lá do trabalho bastante interessantes e intrigantes, às vezes eu me pergunto o que está acontecendo. Então, a gente vê que existe uma certa associação, PDL1 positivo, TILs estromais, tá? 10% ou mais. Então, vocês vejam que aqui você tem, olha que 10 foram bonzinhos, porque 10% é pouco. Quando eu falo que tem bastante TILs, eu quero 50% de TILs no tumor. Tá? Mas eles consideram 10%. Então, tem aqui 10% dos casos que tinham TILs, mas não tinham PDL1 positivo. E vice-versa. Tem casos que quase 20%, que é PDL1 positivo, e tinha TILs abaixo de 10%. Isso eu acho bastante grande. Aqui não tanto, porque eu acho que aqui tem pouco TIL e talvez muito TIL tenha aqui no meio. Mas, enfim, CD8 positivo, mesma coisa. Então, você vê CD8 positivo, então eu vou achar um monte, uma fração bem menor que vai ser PDL1 positivo. Então, ao que tudo indica, até onde a gente está, é PDL1, né, para esse trabalho, para ter benefício com essa combinação de droga, diga-se de passagem, porque conforme o estudo, você vai ter que usar o marcador que funciona para aquele estudo. Bom, no geral, para qualquer estudo, se você tem PDL1 com biomarcador, algumas coisas tem que ter em mente. Primeiro, a expressão é dinâmica. Tá? Ela está hoje assim, amanhã ela está diferente. A distribuição é heterogênea, isso muda toda hora. A amostra, então, tem que ser bem generosa. Isso é uma lâmina, um core biopsy, tá? Então, você tem que ter muita área tumor, de preferência área periférica também, que é onde você tem mais a expressão. O PDL1
embora esse dado seja controvertido, ele tende a ser menor na metástase, tá? Então, se você puder, você faz primeiro no tumor primário. Se não, faz na metástase, não tem problema. O estudo incluiu o caso que foi feito na metástase. Os espanhóis fizeram um consenso e falaram, olha, se o primário for negativo, tenta na metástase. Se a metástase é positiva, o primário não. De qualquer maneira, aqui a gente tem um trabalho que é do Memória, esse roda aqui, ele replicou o IPESHO 130 e ele observou uma coisa, que nos casos que o PDL1 era positivo no tumor primário, mas era negativo na metástase, quando eles fizeram o tratamento, a metástase regrediu, mesmo sendo negativo. Então, isso é uma coisa interessante. Se for fazer na metástase, evitar fígado e ossos, que você tem uma baixa expressão, é ruim. Tá? E eu também diria, não faça no gânglio, porque o gânglio é muito difícil de avaliar, porque se você separar o que é linfócito normal do que não é, fica complicado. Eu já falei, os vários testes não são intercambiáveis, não se equivalem, tá? E você tem, infelizmente, isso tem que ter em mente, tumor PDL1 negativo responde vice-versa, tá? Para finalizar, o PDL1 como biomarcador, ele tem que lembrar algumas coisas. Ele não é o biomarcador ideal. Para mim, está longe disso. A interação PD1-PDL1 é um dos fatores implicados na ativação e na evasão imune. Tá? A gente tem vários outros. E mais, a expressão de PD1 e PDL1 é regulada por muitas outras vias. Eu tenho algumas delas aqui. Alterações nessas vias todas, olha aqui, P3K, KT, mTOR, você tem uma alteração que você já interfere na expressão de PD1 e PDL1. Tá? Então, é pouco provável, se eu faço minhas palavras, a palavra aqui desse grupo aqui, que é muito interessante, os trabalhos, se alguém puder ver, que um único marcador seja suficiente para todos os cenários, e que talvez o caminho seja a gente agregar outros biomarcadores, provavelmente até o próprio PDL1. Acho que é isso que eu tinha a dizer, viu, Fátima? Não sei se foi muito além, mas enfim. Excelente, Filomena. Não sei se vocês estão me ouvindo, né? Excelente aula. Eu acho que a gente pode deixar as perguntas para depois, as perguntas são muitas, e passar então para o nosso próximo palestrante, que é o Dr. Carlos Barrios, né? O Barrios é oncologista, né, de Porto Alegre e é um dos autores do IMPASSION, né? Então, é um prazer, né, ter um dos autores comentando o trabalho e tirando as nossas dúvidas. Eu só queria, Barrios, antes de você começar, fazer um agradecimento, né, à Roche por essa oportunidade de trazer vocês dois e também ao Instituto COI. Tá? Barrios, pode ir. É com você. É um prazer ter você aqui com a gente. Fátima, o prazer é todo meu. Só seria melhor se fosse em pessoa, como tu mencionaste no início. O prazer está com a Filomena. A gente aprende todas as vezes que a Filomena abre a boca, então é uma coisa maravilhosa, como as coisas parecem mais claras, né? Quando ela explica, né? E certamente é um prazer estar aqui com vocês. Vamos ver se a gente consegue contribuir. E eu vou, teoricamente, em parte da apresentação, algumas coisas clínicas, mas eu vou avançar e provocar todos vocês com um conceito que eu acho que é novo, né, e que vai bem na linha do que a Filomena estava falando, de como é que a gente, com este estudo, foi avaliando a questão do biomarcador, que é, obviamente, muito importante, e eu vou provocar vocês com um conceito que talvez seja a primeira vez que a gente possa dizer. Esses são conflitos de interesse, basicamente relacionados à pesquisa clínica, né? E, obviamente, esta apresentação reflete minha opinião e não a opinião de meu empregador ou do patrocinador dessa atividade. E deixa eu começar com vocês, assim, isto aqui também é uma provocação, né? E de certa forma, o que a gente poderia dizer que a gente está fazendo ou deveria fazer hoje com câncer de mama triplo negativo. Este é um enfoque mais pragmático do ponto de vista da classificação que a Filomena mostrou para vocês, e nos diz que tem várias estratégias para tratar esse grupo de pacientes que são diferentes, são doenças diferentes, né? E isto nos oferece
alternativas clínicas de tratamento diferentes, que a gente não vai cobrir todas elas. Obviamente, a concentração é aqui no grupo de pacientes que tem algum tipo de resposta imunológica, né, que eventualmente a gente vai abordar. Mas lembrem que o câncer de mama triplo negativo está evoluindo em todos esses sentidos. Tem todas as questões que vocês já ouviram falar em relação ao Olímpia e ao uso dos inibidores de PARP e, eventualmente, dos HRD scores e como é que isso pode interferir no nosso manejo clínico. Tem alguns pathways que estão alterados que a gente está começando a interpretar de uma forma ou de outra, inibidores de BRAF, inibidores de MEK, que a gente usa em outras doenças. Tem os antígenos de superfície, o TROP2 e o LIV1, que têm drogas ativas e aprovadas. Tem o grupo de pacientes HER2 baixos, que também estão dentro dos triplo negativos e que, eventualmente, têm alternativas de tratamento também. Tem as questões dos luminais androgênicos, como a Filomena mencionou, e tem todo esse mundo de PI3 quinase que a gente não deixa de se surpreender, né? E que talvez a gente tenha que ter resultados melhores para ficar mais excitado. Né? Mas voltando à questão da imunoterapia, depois de mostrar para vocês todas as diferentes estratégias que a gente pode usar para abordar um paciente triplo negativo, né? E isso é um trabalho em evolução. É muito importante entender de que a maior parte das informações que são geradas em imunoterapia em câncer de mama estão em câncer de mama triplo negativo. Por quê? Porque esta doença concentra o maior número de mutações somáticas, como vocês veem quando se comparam com outros subtipos de câncer de mama, inclusive o HER2 positivo. Tem mais alterações mutacionais. Teoricamente, a possibilidade de uma mutação gerar uma reação imune, como a Filomena explicou, é maior aqui do que aqui, obviamente. Então, por isso que o câncer de mama concentra a maior parte das experiências, embora existam experiências em doença receptor hormonal positiva e em doença receptor HER2 positivo também. E esse é o desenho do estudo, né? Foram um grupo de pacientes de características bem clássicas, que doença triplo negativa, que tinha mais de 12 meses desde a última quimioterapia, né? Não precisavam ser PDL1 positivos, mas tinham que ser testados para PDL1, né? E isso foi um elemento de estratificação, como vocês veem aqui, né? Positivo versus negativo, como a Filomena explicou tão bem, né? E esse estudo randomizou esses mais de 900 pacientes a receber a combinação de atezolizumab e nab-paclitaxel versus o placebo e nab-paclitaxel. Os endpoints desse estudo foram PFS sobrevida global, tanto na população intention to treat, como na população PDL1 positivo. Se suspeitava que pudesse haver um privilégio de eficácia nesse grupo de pacientes, e aqui vocês têm o resultado. Esse é um estudo positivo que mostra, tanto na população intention to treat, quanto na população PDL1 positivo, uma vantagem na sobrevida livre de progressão. E vejam que essa vantagem é maior na população PDL1 positiva, né? Mas não é nada de a gente ficar tão contente assim, né? Nós temos 2 meses, né? PFS 2 meses maior, doença triplo negativa, não é nada que eu saia soltando foguete, né? Mas o estudo é, teoricamente, estatisticamente significativa, a diferença positiva. Mas o que realmente, né, mostrou uma vantagem importante, né? E a gente pode depois mostrar isto ou discutir isso com mais calma, né? na parte da discussão, é a questão da sobrevida global, né? Esse é um conceito importante. Não é só em câncer de mama, mas em outros tumores, a gente já vê com alguma frequência mudanças e diferenças de PFS muito pequenas, ou às vezes até inexistentes, como no câncer de rim, né? Com vantagens de sobrevida importantes, né? Quando a gente está falando de imunoterapia. E isto é mais ou menos o que acontece aqui. Então, quando se analisou a sobrevida global na população intention to treat, vejam que não houve diferença entre os 2 braços. Aqueles que usaram atezolizumab e aqueles que não usaram atezolizumab.
19 meses versus 21 meses. Né? Este é um resultado não estatisticamente significativo, com 13% de diferença. Agora, quando se viu a população que era PDL1 positivo, alinhado com toda a biologia que a Filomena explicou, vocês vejam essa diferença, 18 meses para o grupo tratado só com nab-paclitaxel e 25 meses para o grupo tratado com atezolizumab e nab-paclitaxel. E uma sobrevida mediana para doença triplo negativa de mais de 2 anos é algo certamente que chama atenção. Isto apesar de que, pelo desenho estatístico do estudo, não pode ser considerado como estatisticamente significativo, foi suficiente para o FDA julgar isto como clinicamente relevante e isto levou à aprovação desta combinação de atezolizumab mais nab-paclitaxel para esta população de triplo negativo PDL1 positivo em todo o mundo. Então, do ponto de vista prático, esta é a informação que a gente tem. Como a Filomena mostrou, né, este gráfico é fundamental, as células imunes têm que ser positivas, de acordo com o anticorpo 142. E 40% dessa população, das pacientes triplo negativas, tem esse tipo de cenário. A Filomena mostrou como se fizeram os testes em com outros anticorpos e como o nosso grupo ficou procurando qualificar o anticorpo e qualificar o processo, o anticorpo não, o biomarcador, e qualificar o processo de seleção de pacientes. O crítico aqui, que dentro desse 41% tem algumas pacientes que se beneficiam e outras não. O PDL1 não é o melhor biomarcador que existe. É o melhor biomarcador que a gente tem disponível nesse momento, e é o que a gente tem que usar. Mas a gente levou esta pesquisa à frente, e isto foi apresentado, né, agora no ASCO, né, deste ano, né, e que eventualmente mostra o seguinte: a gente analisou isso de acordo com a expressão gênica. E vejam aqui, né, que quando a gente vê o status de PDL1, e cada pontinho desses aqui é a distribuição de tumor, vocês vejam que ao longo de todas as características moleculares que esses tumores podem ter, vocês têm tumores PDL1 positivos e tem tumores PDL1 negativos. Tu não consegue aqui, de todos os tumores, distinguir um grupo e separar do outro. Tá? Se vocês veem o fenotípico imune, de acordo com inflamado, excluído ou deserto, a mesma coisa acontece. Este tipo de fenótipo imune não nos ajuda a separar as características destes tumores em subgrupos distintos. Mas, do ponto de vista de expressão gênica, vejam os subtipos moleculares. Eles claramente nos ajudam a separar os BLIA, que a Filomena explicou, os BLIS, né, os LAR e os mesenquimais. Né? Então, do ponto de vista prático, o tipo de seleção de tumor que nos ajuda a classificar esses tumores da melhor maneira são os subtipos moleculares. Os casos PDL1 positivos, como vocês podem ver aqui, estão por toda parte, né? Tanto num subgrupo como no outro subgrupo. Isto nos diz que o PDL1 não é perfeito nesse sentido, e que a gente precisa acrescentar algum outro tipo de padrão de seleção. E como a Filomena mencionou, é algo que a gente vem dizendo já há bastante tempo, provavelmente o caminho para frente é combinar biomarcadores, talvez PDL1 positivo e subtipo molecular, para ver o que acontece e ver se a gente identifica um subgrupo que tenha melhor prognóstico. E, de fato, foi o que a gente fez, e a doutora Lisha Emmons apresentou isto na ASCO. Isto, para mim, é uma das coisas mais importantes que aconteceram em câncer de mama triplo negativo nos últimos 10 anos. Tá? E aqui vocês vejam uma análise por BLIA, tá? Basal-like Immune Activated, BLIS, Basal-like Immune Suppressed, LAR e mesenquimal. No círculozinho, você tem a proporção de pacientes PDL1 positivos e negativos. Veja que os PDL1 positivos, embora estejam em todos os subtipos
moleculares, como eu disse no início, eles estão predominantemente naqueles imunoativados. E vejam o que acontece com as curvas. No BLIS, no LAR e no mesenquimal, tu fazer atezolizumab ou não fazer atezolizumab não parece fazer muita diferença, mesmo considerando aquela população que é PDL1 positivo. Agora, se vocês veem no BLIA, nos basal-like immune activados, né, vocês veem um grupo de 167 pacientes, e se vocês veem, isto aqui é sobrevida, tá? Não é PFS, isso aqui é sobrevida. Uma diferença clara e estatisticamente significativa, isto aqui não está pré-programado, isto aqui não é randomizado, mas vocês vejam aqui um hazard ratio de 0,54, altamente significativo, o que sugere que é neste subgrupo que, eventualmente, a gente tem a maior parte do benefício. Se a gente consegue identificar este subgrupo de pacientes, é aqui que a gente precisa concentrar o tratamento. Né? Não quer dizer que este subgrupo aqui positivo não possa ter algum benefício, só que não aparece nessas curvas e com esse tipo de análise. Esse é o primeiro conceito. O segundo conceito é a provocação que eu quero colocar para vocês. Este é o mesmo gráfico e este é o mesmo gráfico ampliado. Né? E o que eu quero fazer ver todos vocês nesse momento é o fato que aqui nós temos um acompanhamento projetado de 40 a 50 meses. Né? E vejam que tem uma série de tumores, de pacientes que estão sendo censurados aqui, mas existe a perspectiva, né, como já aconteceu com câncer de pulmão, como já aconteceu com câncer com melanoma, né, de que a gente possa estar identificando uma população por volta de 30% a 40% dos pacientes com câncer triplo negativo que eventualmente tenham uma sobrevida a longo prazo quando tratados com imunoterapia. Esta alteração aqui, este platô que poderá estar se formando neste momento, a gente não vê em nenhuma das outras curvas. Né? E isto aqui poderá significar que a gente pode estar gerando uma perspectiva de curar câncer de mama triplo negativo em uma percentagem de pacientes. Precisamos de mais acompanhamento, mas foi exatamente isso que aconteceu com câncer de pulmão e com melanoma. À medida que o acompanhamento vai sendo feito, tu poderá identificar um grupo de pacientes que tem benefícios da imunoterapia a longo prazo e talvez esta combinação, BLIA, PDL1 positivo, possa nos ajudar a identificar quem se beneficia mais. Me pediram também para falar um pouco da toxicidade, né? E aqui vocês veem uma toxicidade que nos surpreendeu muito, pelo menos para mim, no estudo. Né? E vocês vejam, aqui são serious adverse events, eventos adversos sérios, que aconteceram em mais de 1% dos pacientes em qualquer braço. Né? Atezo e nab-paclitaxel ou nab-paclitaxel sozinho. E vocês vejam, qualquer grau, 23%, N grau no nab-paclitaxel, 18%, uma diferença que não é tão importante como a gente poderia esperar. Grau 13, 4, 17% e 13%. Quer dizer, uma toxicidade geral, né, que acrescenta com o atezolizumab, mas não é tão significativamente importante como a gente poderia esperar. E aqui vocês veem a pneumonia, infecção urinária, né, falta de ar e febre, né, mas todos números absolutamente, né, manejáveis do ponto de vista prático, o que é uma excelente notícia para este grupo de pacientes. Se a gente vê os eventos adversos imunorrelacionados, também mais de 1%, vocês vejam que no grau 13, 4 foram 8% no grupo que recebeu a teso e 4% no grupo que recebeu só a quimioterapia. E vejam, hipotiroidismo, como esperado, né? Hipertiroidismo, 4%, 3% pneumonites, né? E 34% de rash. Todas coisas absolutamente manejáveis, né? E todos vocês, a essa altura do campeonato, já sabem não só diagnosticar, mas acompanhar e tratar esses efeitos adversos. Antes de terminar, reconhecer que estes dados positivos e esta seleção interessante
né, de pacientes que poderá sinalizar uma perspectiva muito importante para câncer de mama triplo negativa no futuro, né, tem que ser colocados num esquema mais geral do desenvolvimento da estratégia. E o Impassion 131 é extremamente importante nesse sentido. O Impassion 131 foi um estudo que, em paralelo ao Impassion 130, comparou, né, atezolizumab com paclitaxel. O uso do nab-paclitaxel inicialmente foi selecionado naquele estudo porque a gente não queria que o corticoide que se usa para o paclitaxel atrapalhasse o tratamento com a imunoterapia, né? O paclitaxel foi usado com a recomendação para os investigadores de que se pudesse usar corticoide como pré-medicação, né, nos primeiros 1 ou 2 ciclos de tratamento, mas depois que se abandonasse isso. Lamentavelmente, mais de 90% dos investigadores não fizeram isso. Continuaram a administrar o corticoide. Não sei se é por isso, provavelmente não seja por isso, mas o estudo não foi desenhado para essa resposta. A combinação de atezolizumab e nab-paclitaxel não foi diferente em PFS, e certamente não em sobrevida, o tratamento de paclitaxel como agente único. Então, esse estudo foi um estudo negativo. Como um dado adicional, eu não tenho o slide aqui, mas a sobrevida, escutem o que eu vou dizer, a sobrevida do grupo de pacientes tratado com paclitaxel, sobrevida mediana, doença triplo negativa, mesmas características dos outros. A sobrevida neste grupo de pacientes, 100 pacientes, né, que recebeu paclitaxel, mediana, foi de 28 meses. Algo absolutamente fora da curva. Então, pode ser uma questão de casual, de que se concentraram ali pacientes com melhor prognóstico. O que está sendo feito? O mesmo tipo de análise que eu mostrei para vocês do microambiente, da expressão gênica, que a gente fez no 130, está sendo feita no 131, para ver se a gente identifica diferenças biológicas nos dois grupos que nos ajudem a separar isso. A sobrevida do grupo atezolizumab-paclitaxel não foi tão diferente aos 25 meses do 130, foi 22 e alguma coisa, 22, 23 meses, tá? Dentro de um range, né, razoável. Mas o que sai fora da curva é esses 28 meses de sobrevida mediana do grupo tratado com paclitaxel. Independente disso, nenhuma diferença, um estudo negativo, não se recomenda usar atezolizumab com paclitaxel. O outro estudo importante nesta área que precisa ser mencionado é o KEYNOTE-355, né, onde pembrolizumab, né, se combina com 3 tipos de quimioterapias diferentes: nab-paclitaxel, paclitaxel e gemcitabina e carboplatina, a escolha do investigador. E esse estudo mostrou também um benefício no grupo de pacientes que tinham um CPS mais de 10, como a Filomena mostrou, e a diferença de PFS, né, foi de 9 para 5,6 meses, uma diferença mais significativa, inclusive, que a diferença que a gente viu no 130. Entretanto, por algum motivo, né, isso aconteceu só no grupo de pacientes com mais o CPS maior de 10. Né? Aqueles 38% que a gente sabe não são exatamente iguais aos 41% selecionados pelo 142. Né? Esta diferença, né, ainda não se traduz com mais de 30 meses de acompanhamento numa diferença significativa de sobrevida. E a sobrevida do Impassion 130 apareceu com 18 meses de acompanhamento mediano. Então, esta é uma questão que ainda fica no ar, se é uma diferença de pacientes, se é uma diferença de estudo, se é uma diferença de desenho, né? Provavelmente, em San Antônio, a gente já deverá ter o resultado de sobrevida desse estudo, que também a gente vai apresentar, né, no grupo de investigadores em San Antônio. Isto aqui simplesmente para demonstrar que um acompanhamento mediano, na época desse estudo, o ano passado, era de 26 meses, ainda não tinha uma vantagem de sobrevida nesse grupo de pacientes. Isso só foi significativo no grupo CPS maior do que 10.
Vejam também que não dá para, de acordo com esse estudo, né, comparar as diferentes quimioterapias, que embora todas as quimioterapias ofereceram algum benefício neste subgrupo maior do que 10, né, vejam aqui a distribuição de quimioterapias foi diferente. Isso foi a escolha do investigador, e vejam que neste estudo se incluíram pacientes que tinham um intervalo livre de doença de 6 a 12 meses. Nenhum desses estudos incluiu pacientes com menos de 6 meses de intervalo, né? No 130 e no 131 se incluíram pacientes com intervalo maior do que 12. E vejam que naqueles pacientes que tinham um intervalo de doença menor, de 6 a 12 meses, a maior parte dos investigadores elegeu tratar com gencitabina e carbo, que provavelmente esses pacientes tinham usado paclitaxel ou paclitaxel na neoadjuvância ou na adjuvância. Não dá para tirar conclusões definitivas em relação a que acontece com a quimioterapia. Simplesmente vejam que só tem 44 pacientes tratados com paclitaxel nesse estudo. Então, isto ainda fica, né, para ser melhor definido. O conceito que eu quero emprestar para vocês é o fato de que tem que pensar na quimioterapia quando a gente vai combinar com imunoterapia. Não é tudo a mesma coisa e a atezolizumab não se deve combinar com paclitaxel. Deve-se preferir o nab-paclitaxel nesse sentido. Tem um outro estudo, que é o Impassion 132, que está em curso e que está comparando, né, nab-paclitaxel com capecitabina e com a combinação com capecitabina e com gencitabina e carboplatina. Certamente esta área, como a gente mencionou no início, está explodindo. E aqui vocês veem do NCCN as diferentes alternativas de tratamento que eventualmente estão sendo feitas, né, e que precisam de biomarcadores e que eventualmente vão nos levar a selecionar pacientes que respondem melhor a isto ou melhor aquilo. E, sem dúvida nenhuma, entender melhor a biologia de cada tumor vai nos ajudar a escolher melhor os tratamentos que a gente vai fazer. E, para terminar, né, esta é uma proposta de manejo de câncer de mama triplo negativo em 2021. E aí vocês têm um câncer de mama primário, tá? Quimioterapia neoadjuvante preferencial, antraciclo e taxano. Tem a questão dos platinos, que eu não discuti, mas é algo que pode ser discutido na sessão de perguntas e respostas. Aqueles que não têm resposta patológica completa, capecitabina. Os que são tratados cirurgicamente primeiro, recebem adjuvância, a mesma questão com a platina, com menos ênfase do que na neoadjuvância, né? E aproximadamente 30% a 50% desses pacientes têm uma recorrência em um período curto de 3 anos e vão para a doença metastática em primeira linha. O que a gente faz em primeira linha? Taxanos, platinos em combinação, ou taxanos e bevacizumab. Com estas novas informações, surge a quimioterapia com um checkpoint inhibitors, no caso, né, atezolizumab ou pembrolizumab, dependendo de como é que vocês vejam a situação, né, em pacientes que são PDL1 positivo, as duas coisas estão aprovadas, né, por agências regulatórias. Segunda linha metastática, as quimioterapias que não foram utilizadas, capecitabina, se não foi usada, combinações com platinas e eribulina, já está tudo aprovado nesse sentido, né? Na terceira linha, ou mais depois de 2 linhas, nós temos o sacituzumab govitecan, que eu não entrei porque a apresentação é de imunoterapia, e outras quimioterapias que não foram utilizadas posteriormente. Mas vocês vão ver agora a quantidade de coisas que estão em desenvolvimento nesta área de triplo negativo. Nós temos todos aqueles estudos, né, dos quais alguns foram apresentados na ASCO, né, de o que se faz depois da neoadjuvância em pacientes que têm pior prognóstico ou não têm resposta patológica completa. Tem toda a introdução dos inibidores de PARP, né, no tratamento de doença inicial com Olímpia e no tratamento da doença metastática, que a gente sabe com o Embraca, né, e o estudo do olaparib, né, na doença metastática em primeira, segunda ou terceira linha, né? E tem outras situações onde os inibidores de PARP estão sendo utilizados. O uso da quimioterapia com imunoterapia na adjuvância
está sendo utilizado em uma pergunta que fica em aberto nesse cenário, com os resultados recentes da neoadjuvância, que talvez algum de vocês queira levantar. Os inibidores de AKT, o PI3 quinase está mutado em a via de PI3 quinase, PTEN, AKT, está mutado em aproximadamente 40% das pacientes com doença triplo negativa, então tem estudos em andamento nesse sentido. Todos os estudos que nunca me convenceram muito em relação ao grupo luminal receptor androgênico positivo, né? Então, são muitas as alternativas de tratamento que estão em desenvolvimento nesse momento, então o campo está realmente explodindo de alternativas. Então, perguntas e coisas que permanecem em aberto e que talvez possam ajudar na discussão. Será que esses resultados valem, né, em termos de imunoterapia, para outros agentes imunoterápicos e outras quimioterapias? A gente não sabe essa resposta. Eu tenho uma sensação de que não é combinar qualquer quimioterapia com qualquer imunoterapia. Existem coisas de personalização desse estudo, desse tratamento, que a gente não sabe ainda fazer adequadamente, mas que eventualmente precisa obedecer algumas regras nesse sentido. Será que a gente teria os mesmos resultados com outro teste por PDL1, se somente as biópsias metastáticas teriam sido testadas, né? De acordo com o que tu testa, eventualmente tu vai ter resultados diferentes, e a Filomena mencionou algumas experiências que a gente fez nesse sentido. Será que este benefício poderia ter sido feito ou conseguido em pacientes em segunda, terceira linha de tratamento? Será que nós temos uma paciente com 3, 4 linhas de quimioterapia, e existem essas pacientes ainda em condições de tratamento? Será que essa paciente poderia se beneficiar da imunoterapia? A tendência é acreditar que não, que a imunoterapia funciona melhor nas primeiras linhas de tratamento, na primeira linha de tratamento. Mas essa é uma pergunta que ainda precisa ser levada em frente, né? E será que esse benefício poderia ser visto em pacientes que recorrem antes de 6 meses, né, do tratamento? Tem pacientes com doença agressiva que recaem com 3, 4 meses depois de terminada a quimioterapia. Será que o benefício adjuvante, será que o benefício também se reflete nesse grupo de pacientes? Outra pergunta que não tem uma resposta. E esse é o meu slide final, né? Fundamental, pessoal, entender que câncer de mama triplo negativo não é uma doença única. A gente trata como se fosse uma doença única, mas é uma definição arbitrária de entidades diferentes, algumas com muito mau prognóstico, outras com muito bom prognóstico, né? Nossa capacidade de avançar no manejo dessas pacientes vai depender fundamentalmente da nossa capacidade de definir biomarcadores, ou, como alinhado, como a Filomena mencionou, a combinação de biomarcadores, como eu quis sugerir no meio da apresentação, que eventualmente nos ajudem a caracterizar subgrupos diferentes. Muito obrigado pela atenção, estou à disposição, né, para as perguntas que possam ter sido feitas. Barrios, muito obrigado pela excelente palestra. Realmente, você trouxe alguns dados que, para mim, foram novidades, e até eu gostaria de estar, enquanto não tem no chat, pelo menos para mim não aparecem algumas perguntas, eu gostaria de começar a comentar algumas coisas que foram faladas aqui, tanto na tua palestra como da Filomena, né? As perguntas difíceis, a pergunta difícil tu faz para a Filomena, certo? Não, mas não, é uma oportunidade da gente estar discutindo isso, né? Quer dizer, na verdade, os subtipos moleculares, né, às vezes eles são diferentes até em plataformas diferentes, né? Quando a gente pega um blueprint, por exemplo, a gente vê que não tem uma correlação exata. Então, mesmo para você discernir esses subgrupos, né, às vezes é difícil, né, você ter uma coincidência, né, porque eles divergem de classificações, né? Então, isso já é o primeiro problema. Mas, sem dúvida nenhuma, eu concordo que eu acho que a gente tem que caminhar para a identificação, mesmo que ela tenha alguma certa dificuldade desses subtipos. A gente já estava vendo isso, por exemplo, no tratamento adjuvante, alguns subtipos de fato
eles se beneficiam mais, né, de uma capecitabina, até da própria platina, a gente viu isso em alguns estudos, né? Então, assim, dependendo do subtipo, você tem uma certa vantagem ou não, né? Mas um conceito que para mim foi novo, né, e que realmente eu não imaginava, a gente já estava discutindo aqui a deficiência do PDL1 como biomarcador, né, mas eu imaginei que ele fosse dar conta, por exemplo, de você separar e distinguir dos LAR, por exemplo, que são tumores muito mais indolentes, muito mais parecidos com luminais e que, por isso, tivessem menos antígenos de membrana e que tivessem menos expressão de PDL1. E, pelo que você mostrou ali, eles têm, de fato, uma expressão de PDL1, né? Então, assim, isso para mim foi uma surpresa. Eu achei que, pelo menos, daria conta desse tipo de divisão, né? Eu imaginava que o PDL1 ia estar mais expresso nos basalóides, principalmente nos basalóides que têm linfócitos, né, mais ativados, mas imaginei que nos outros subtipos, tanto no mesenquimal quanto no LAR, o PDL1 fosse menor. E pelo que você colocou, ele não dá conta dessa avaliação. E aí eu pergunto para a Filomena a seguir primeiro, para você, se você estaria já confortável de descartar, por exemplo, num tumor que a Filomena colocasse ali um padrão apócrino, né? Um paciente idoso, um triplo negativo, se você estaria confortável, por exemplo, de não incluir esse paciente num tratamento de imunoterapia. Então, essa é uma primeira pergunta para você. E para a Filomena, né? Eu gostaria de saber o quanto a morfologia pode nos ajudar nessa distinção, uma vez que a gente tem tanta dificuldade, né, de fato, de classificar esses tumores, né, de dar acesso aos nossos pacientes a essa classificação molecular. Então, essas são minhas duas primeiras perguntas. Fátima, assim, ó, se tu vai ver as evidências que a gente tem, isto que eu apresentei é um exercício, é uma experiência, né? Tu tem um resultado que te diz que tu tem 41% que expressa PDL1, né? E ponto, tu não sabe quem são esses 41%, tá certo? Tá? Sabe que eles expressam PDL1, mas as diferenças entre eles tu não estabelece. E tu sabe que o benefício está ali, né? Tu viu que tem de benefício de PFS e tem benefício de sobrevida, tá? Claro que tudo que se faz depois disso é exploratório, né? É exploratório para tu, eventualmente, olhar para frente e fazer um novo estudo que te ajude a comprovar isso. Por exemplo, assim, tudo isso aqui está sendo feito em outros estudos, né? Para ver se esse subgrupo que é BLIA, né? E tem PDL1, tem o mesmo tipo de vantagem. Porque se tu, em vez de ter 200 pacientes como a gente tem aqui, tá? Junta 600 pacientes e os dados são reproduzíveis, né? Talvez tu nem precise fazer um estudo clínico, né? Talvez tu até com isso tu eventualmente gere suficiente informação em que tu diga que tem 40%, imagina, 40% das pacientes triplo negativas tratadas com isso vivas em 5 anos. Nunca aconteceu, né? Entendeste? Então, se isso se repete, né, certamente esta perspectiva que eu estou provocando todo mundo, claro que eu não estou dizendo que nós estamos curando o câncer de mama triplo negativo, mas certamente, né, se isso vai acontecer, está nesse subgrupo, porque nos outros subgrupos, né, apesar de expressarem PDL1, como tu mencionou, não tem sinal de que exista qualquer diferença entre os dois braços, né? Mas eu não estou autorizado, neste momento, primeiro, a fazer uma análise, né, de expressão molecular, separar os pacientes e dizer, não, vou tratar só o BLIA, né? É uma tentação, mas não é suficiente com a informação que a gente tem. Ilon, o que tu acha? Bom, seguramente, quando a gente pensa em intervenções do tipo da imunoterapia, ou de bloqueadores e controladores de imunocheckpoints e tal, a gente tem o que a gente tem até hoje, aprovado, estudado e entendido mais ou menos, né? Que a gente tem uma série de dúvidas. Mas se a gente for fazer um exercício, né,
a rigor, qualquer tumor, qualquer neoplasia que assim, ela seria candidata a você fazer imunoterapia desde que a gente soubesse quais seriam realmente aquelas em que esse sistema imune que em algum pudesse ser cutucado, vamos dizer, e responder. E veja bem, eu vou dar até um exemplo que é até fora da mão, mas você pega esses tumores de células pequenas de pulmão, por exemplo, que respondem, alguns deles acabam respondendo à imunoterapia, e eles não têm absolutamente nada de célula imune, você olha para eles. E agora, como é que eles respondem? Não sei, mas respondem. Né? E aí, quando você pega um luminal androgênico, ou mesmo um luminal de verdade, um luminal que tenha. Você pega esses luminais com alta atividade proliferativa, que é receptor hormonal positivo, lobular com infiltração linfóide, que é um grupo agressivo. Né? Esses tumores, lógico, eles não foram estudados, não estão sendo estudados, mas você, quando nós patologistas, quando nós olhamos para esse tumor, falamos, não, houve uma ativação imune, está claro, quer dizer, você tem uma reação do microambiente do tumor muito evidente, seja porque tem linfócito, seja porque tem linfócito permeando, às vezes nem tem tanto linfócito, célula imune, mas você vê célula imune agredindo a própria célula neoplásica. Isso é um dado importante, a gente vê isso muito nas instabilidades de microsatélites, né? A célula linfóide agredindo o tumor. Não importa a quantidade, você tem 10%, mas você olha que tem aquela interação. São justamente os casos que acabam respondendo bem à imunoterapia. Então, na verdade, no caso do câncer de mama, e aí eu estenderia para tudo que é luminal, etc., luminal androgênico, a gente está procurando o que seria biomarcador para a gente poder usar essas terapias, porque eu não tenho nenhuma dúvida que que o grupo de benefício extrapola os que a gente conhece. Não é só triplo negativo, não é só basal, seguramente um grupo do luminal androgênico vai responder. A questão da droga usada, ela é importante, né? Porque você veja bem, conforme o tipo de droga quimioterápico que você vai usar junto, você vai machucar o tumor de tal maneira que a resposta imune vai ser diferente, né? Dependendo da droga que você vai usar. Então, quando você começa a olhar resultados diferentes, drogas diferentes, até que ponto não é a própria interação da droga que está mexendo fazendo com que esse microambiente seja diferente do que o outro que está usando uma outra droga. Então, assim, assim, na verdade, estou fazendo um exercício de possibilidades, né? Então, assim, acho que não tem limite para isso, né? Não tem como identificar na prática. Na prática, estou falando, tem o que a gente sabe e tem aquelas formas. Eu por exemplo, vejo muita, assim, a questão dos subtipos moleculares, ela é quase que fundamental, né? Na verdade, a gente precisaria estratificar, acho que não dá para usar junto. Né? E quando você acha junto e acha resultados como esse do IMPEST 131, você fala, será que tipo de tumor que está nesse grupo aí? Será que é o mesmo que está no outro? Será que é só a droga? Será que é o tal do corticoide? Não sei. Para mim, é meio fundamental. E tem algumas formas de você até ver isso do ponto de vista de imunistoquímica, não de realmente precisar, ou faz a classificação molecular, que seria ideal, e ela não é tão difícil, Fátima, como a gente faz os testes genéticos, né? E conforme a plataforma ela muda tudo. E como são vias de sinalização, existe uma precisão um pouco maior, né? Por exemplo, você fazer uma sinalização androgênica, tem receptor de androgênio, tudo bem, né? Quanto que você precisa ter? Precisa ter muito, né? Tem alguns trabalhos que vão fazer a relação, você tem que ter pelo menos 70% de célula positiva para você dizer que não, esse aí provavelmente é luminal androgênico. Tem 60, tem 50, não sei, pode ser. Né? Por exemplo, expressão de marcadores de transição epitélio-mesênquico. A gente faz isso em vários tumores. Expressão de vimentina, que é um filamento intermediário de célula mesenquimal, mas que é expresso em célula epitelial, quando ela fica meio mesenquimal, concomitante com a perda da E-caderina, que dá uma ideia boa do que esse grupo é. Tá? Fora os marcadores de célula-tronco, que alguns deles vão ter. Você pega o próprio basal, os basal imunativado, suprimido, quer dizer, você vê a questão linfóide, vê marcador, algumas moléculas de ativação imune. Então, assim, você consegue um pouco separar esses tumores, né, e ver o tipo de reação. Agora, uma coisa interessante, isso só não queria me estender, mas que eu acho importante, é que eu acho fascinante quando a gente está lidando com o microambiente do tumor. E veja bem, o microambiente é do indivíduo. É fácil, ele é previsível. A gente não conhece, a gente sabe que é complexo. Tem um monte de coisa desconhecida.
Mas é o indivíduo, não é o tumor. O tumor é muito mais traiçoeiro, porque o tumor muda o tempo inteiro, né? Você não sabe, ele tem uma instabilidade genômica muito grande, você não tem controle nenhum sobre ele, né? E, sobretudo nesses tumores que têm uma alta taxa de, né, uma quantidade grande de mutações. Então, é muito mais interessante você pensar em intervir nesse microambiente, seja ele o mesenquimal, né, que a gente não está falando aqui, seja esse imune relacionado. Então, eu acho bacana isso, né, porque, a rigor, você vai poder estender para qualquer tumor, para qualquer tipo de tumor, a partir do momento que você conhecer a relação dele com as alterações neoplásicas que forem candidatas àquele tipo de tratamento, sei lá, alguma coisa assim. Perfeito. A gente tem uma pergunta do James Barrios, é para você. Ele pergunta qual a sua opinião do uso da imunoterapia no triplo negativo metastático em segunda linha ou em linhas posteriores, tendo em vista a aprovação apenas na primeira linha no Brasil. Tem dados nesse sentido muito claros, com agente único de atezolizumab e agente único de pembrolizumab, que mostram muito claramente que as respostas em primeira linha, né, são muito superiores do que quando a gente compara com a segunda linha de tratamento, certo? Então, não quer dizer que uma paciente em segunda linha, como a Filomena estava mencionando, possa não se beneficiar do tratamento, mas que as respostas que a gente vê na prática são muito maiores, taxas de 20% a 25%, quando a gente administra agente único na primeira linha e, eventualmente, caem a menos de 6%, 5% quando a gente administra em segunda linha. Então, existe, sim, um constrangimento de indicar a imunoterapia em segunda ou terceira linha de tratamento, embora essa seja uma questão regulatória, na minha opinião, e, eventualmente, uma decisão do médico e da paciente, né? Então, assim, certamente, se eu tenho que escolher como tratar em primeira linha, eu privilegiaria usar a imunoterapia mais cedo do que mais tarde. Perfeito. Tem uma outra pergunta do Gustavo. Como foi feita a classificação molecular nos estudos e se tivéssemos dados suficientes para o uso na prática clínica atual, gostaria de saber se teríamos como reproduzir facilmente no Brasil. Isto foi usado com o PAM50, pelo que eu me lembro, e a ideia é que, neste momento, não existe aprovação ou validação disto, como eu disse, é um experimento, tentando identificar subgrupos de pacientes, né, melhorar o resultado, né, identificar quem são aqueles que realmente têm mais benefício, tá? Mas não tem aplicação prática. E no Brasil, eu acho que a gente tem que reconhecer, e isto está acontecendo, a tecnologia está nos atropelando, né? Então, quem não aprende esse tipo de tecnologia, quem não começa a usar esse tipo de tecnologia, né, vai ser atropelado, né? Porque certamente isto vai estar na base de como é que a gente vai diferenciar. Eu duvido muito, a Filomena está aí para dizer, que o patologista vai ter condições de separar essas coisas, né? Nós estamos num nível de discriminação, né, de tumores, de nível molecular, que é muito mais além do que a característica clínica e a característica histológica, imunohistoquímica, né? Então, do ponto de vista prático, eu acho que se a gente não acompanha isso, né, não vai ir para frente. Acho que ainda é difícil, tem estratégias que devem ser desenvolvidas, uma dificuldade muito particular, não só para nós, mas para todo mundo, tá certo? De criar laboratórios, como a Filomena disse, os resultados são variáveis, né? Dependendo de quem é que faz o teste, e criar laboratórios, de alguma forma centralizados, de referência, e que nos deem resultados confiáveis, né, é absolutamente fundamental. Isso vale para a imunohistoquímica e vale, obviamente, por todos os testes moleculares que a gente vai precisar utilizar. É um caminho, na minha opinião, sem volta. Só agora,
uma pergunta para você, enquanto a plateia não manda outras questões. Você comentou, né, da diferença do 130 por 131, né? Assim, em termos de população, a gente não espera que as populações sejam diferentes, né? A gente já tem, teoricamente, não teria por que ser, né? A gente tem uma distribuição, né, que a gente sabe que os basaloides representam 70% e etc., então a gente não esperaria. Mas, realmente, o resultado do braço controle ele foi surpreendente, não tem dúvida, né? Não dá para a gente entender muito bem o que aconteceu ali, de fato, né? Mas, assim, o corticoide a gente também já viu que não é um fator impactante, né? E mesmo a combinação do paclitaxel, quando a gente combina ele no pembro, a gente viu que ele também é um bom parceiro, né, para imunoterapia, né? Então, assim, de fato, ali eu acho que vai ter que analisar muita coisa para poder chegar à conclusão onde que aconteceu a questão, né? Em relação à neoadjuvância, que obviamente a gente não está nem comentando aqui, eu acho que, sem dúvida nenhuma, já foi comentado algumas vezes que os tumores primários eles têm uma imunatividade maior, né? Quer dizer, teoricamente, eles seriam melhores até para se usar a imunoterapia, né? E a gente sabe que, em breve, provavelmente, a gente vai estar podendo usar a imunoterapia na neoadjuvância, né? Vários resultados positivos, né? E já temos, inclusive, com uma ligação com os desfechos duros, né? de sobrevida livre de doença. Então, acho que, em breve, a gente vai, na neoadjuvância, estar usando. A questão é que, mais uma vez, né? O PDL1 também não serviu para essa diferenciação, né? Não sei se talvez os subtipos desse conta também de responder algumas questões dessa da neoadjuvância. Não sei se você tem algum dado ou alguma novidade nesse sentido. Não, assim, vocês sabem tudo que eventualmente está na literatura, né? Os conceitos são bem claros. Eu acho que a questão do 131 vai ficar com um ponto de interrogação, né? Como eu acho que o estudo a classificação molecular desses pacientes poderá nos ajudar a encontrar algum como isso não foi estratificado, poderá ter um balanceamento. Exato, que justifique alguma das coisas, mas eu acho que vai ficar como isso e, eventualmente, assim, não é aconselhável usar na doença metastática a atezolizumab e paclitaxel. A combinação de atezolizumab e paclitaxel se usou na neoadjuvância com melhores resultados em termos de PCR, né? Então, do ponto de vista prático, são os dados que a gente tem. Então, do ponto de vista prático, tem que obedecer esse tipo de situação. Em relação ao PDL1, tá? É fundamental as pessoas entenderem que a doença inicial é diferente da doença metastática nesse sentido, né? E que é mais plástico, o tumor responde de maneira diferente, é um tumor mais novo, né? E, eventualmente, as reações imunológicas ainda estão acontecendo naquele momento, então intervir nesse momento, né, pode beneficiar um número grande de pacientes. Mas deixa eu dizer uma coisa que talvez surpreenda algumas pessoas. Se tu pega um tumor PDL1 positivo, negativo, inicial, faz um diagnóstico de câncer de mama e biopsia e tu vai ver PDL1 negativo, por qualquer teste, tá certo? E tu faz imunoterapia com quimioterapia nesse paciente, tá? 60% deles se transformam em PDL1 positivo no segundo ciclo de tratamento. Certo? Quer dizer, tu tem condições de manipular aquilo, né, de uma maneira muito mais ativa. O tumor responde de uma maneira muito mais ativa. Então, assim, claro que não pode ser um bom biomarcador. Tá? Se tu faz o tratamento e 3 semanas depois, com uma filomena se muda, tá certo? Não pode ser um bom biomarcador. Tem tantos elementos que vão interferir. O fato é que, na doença inicial, o benefício se vê em toda a população. Todos esses estudos que nós estamos fazendo de doença metastática vão ter que ser reproduzidos na doença inicial,
para também definir coisas melhores, né? Por exemplo, receptor hormonal negativo parece ter uma resposta um pouco melhor, né? Então, do ponto de vista prático, são todas as coisas que a gente vai ter que ir aprendendo com o tempo. Mas, certamente, eu acho que a imunoterapia está aqui para ficar na doença tríplice negativa. Na doença inicial, depois dos resultados do Keynote, né, que foram apresentados a semana passada, né, vai ser aprovado, né, e vai ter que ser utilizado também a imunoterapia na doença metastática, como a gente discutiu. Perfeito. Bom, excelente. Eu acho que a plateia não tem mais nenhuma questão, né? Claro que as dúvidas são inúmeras, né? Deixa eu perguntar para a Filomena, né? Nós temos tempo ou estamos tirando o tempo da... Não, tem tempo. Filô, o que tu acha dessa questão do PDL1 na doença inicial versus a doença metastática, né? Qual é a tua interpretação dessa situação? Eu sei que não tem uma resposta, né, definitiva, ninguém sabe, mas como é que tu articula uma explicação para esse tipo de situação? Você um pouco estava colocando aí essa questão, que a doença, quando ela começa, e se ela for favorável a suscitar a resposta imune, não necessariamente ela está expressando o PDL1, ela está começando, mas ela é o tipo da lesão que eu falei do negócio de cutucar o tumor. É a hora que você precisa, quer dizer, ele vai funcionar. O que está por trás, a gente está muito atrás do PDL1 como biomarcador, que ele é que vai te dizer que vai funcionar ou não. Quando, na verdade, a reação imune, até eu dei uma explicada bem sumária, né? Mas ela é extremamente complexa. Você pode não estar vendo, por exemplo, célula linfóide suficiente, evidente naquela área, na tua biópsia, na tua amostra, mas ele ter ativado o sistema imune, não é verdade? Então, assim, a hora que o tumor começa, primeiro, ele está ganhando terreno, ele chegou num lugar, ele conseguiu se desenvolver, o indivíduo não conhece, aquilo é novo. A menos que o indivíduo seja totalmente anérgico, alguma resposta ele vai ter. Aquela exposição de antígenos novos, eles estão iniciando. Então, mesmo que você não tenha um biomarcador hoje para esse tipo de ativação que está ocorrendo, que você ainda não sabe ver, mas, por outro lado, é uma ativação que vai fazer com que a hora que você estabelece um programa de fazer um determinado tratamento com determinada droga, ele acaba funcionando, porque ela existe de base. Depois você vê, quando você tem uma ativação imune, e como eu falei, não necessariamente ela está funcionando bem ou funcionando mal, a gente não sabe. A hora que você olha aquele monte de linfócitos, opa, o tumor tem uma ativação imune importante. Responde, não sei, porque aquilo lá pode não estar servindo para nada. Pode estar cheio de macrófagos, está cheio de células que trabalham contra, né, que remam contra. E, às vezes, é o contrário, quer dizer, o tumor novo está começando, o indivíduo é inocente ainda, né, ainda não criou-se o microambiente suscetível, só que a hora que você faz, por exemplo, a quimioterapia que vai junto, aquilo lá bombardeia, explode o tumor, sai um monte de neoantígeno, e aí você acaba fazendo com que aquilo, de fato, apareça como uma reação e, de fato, seja alvo para o teu tratamento, né? A questão é chegar lá, é saber quando vai ser. Por enquanto, a gente não sabe. Porque se você usar o PDL1, você viu que não serve para nada. Ele não vai te dizer o tumor que responde, o tumor que não responde. Um conceito importante... Filomena, desculpa. Pelo que eu consigo entender, quer dizer, você tem um TIL alto, né? Esse TIL pode estar composto de PDL1, como pode ter Treg, né? Pode exatamente, ter outros fatores de linfócitos reguladores, ter uma FOXP3, por exemplo, alta, né? O que eu acho curioso é por que a gente não evoluiu nisso, né? Por que a gente parou na questão do TIL, né? Só simplesmente olhar faixas, né, de ativação, e o PDL1, por que a gente realmente não evoluiu para uma classificação, né, de Treg, de T8? Tem algumas tentativas, né? Por exemplo, uma coisa que eu achei muito interessante é que se você pega, por exemplo, o teu linfócito citotóxico, CD8 positivo, eles são CD8 positivos, tá? E você pega, por exemplo, macrófagos que são macrófagos M2, por exemplo, CD163, que é isso aí, né? Imunohistoquímica é a coisa mais fácil que faz.
E você observa a distribuição dessas células, dessa população celular, espacialmente, ela tem um significado. É que, assim, é tudo estudo pequeno, tá? E depois a gente foi atropelado pelo PDL1, na verdade. Porque o PDL1 aparece, é um bom marcador. Na verdade, a hora que você aumenta os linfócitos, aumenta o PDL1 também. Fala, opa, é o PDL1. Ainda mais que tem droga anti-PDL1, anti-PD1. Então, aí toda a energia foi para esse tipo de coisa. O próprio tio é interessante. Ele é bom, indicador de resposta patológica completa, marcador prognóstico, tudo bonitinho para ele. Porque realmente, se tem tios, mesmo que eles sejam pró-tumor, por exemplo, né, não sejam anti-tumor, ainda assim você consegue manipular, do ponto de vista de tratamento, esse tipo de tumor. Tem alguma chance do que um tumor totalmente anérgico, que não tenha... Você pega alguns mesenquimais, por exemplo, eles não têm nada, eles realmente não fazem nada. Então, por isso que eu falo, né? E aí eu vi alguns estudos bacanas, e na ASCO também teve, e você avaliar até espacialmente. Por exemplo, ter o linfócito citotóxico, ele está perto do tumor ou ele está longe do tumor? Se ele está longe, não faz muita diferença. Né? Se ele está mais na área do tumor. Macrófago, quanto você tem de macrófago? Porque o macrófago aí, ele trabalha contra, ele acaba sendo um pró-tumor. Ele é daquela turma do deixa disso. Ele não está lá para matar o tumor. Né? Então, assim, você analisando essas populações, você pode chegar lá. Mas, assim, é que aquele falta estudo para isso, é tudo estudo pequeno, aí desiste. A própria turma dos tios, né, um grupo internacional dos biomarcadores, eu sou fã dos tios, eu realmente acho tios uma coisa que, a princípio, você tem que sair com eles, depois você vai explorar, estratificar e tudo mais. Mas ele te dá uma informação que mexeu no sistema imune. Esse sistema imune é capaz de responder. E você pode manipular, sim. Seja porque você vai usar um determinado quimioterápico, eu não sei qual, que vai favorecer você mudar, porque eles mudam, essa reação ela muda, ela é agora assim, semana que vem ela pode ser diferente. Tá? Na doença inicial, ela tem uma característica, na doença avançada tem outra. A doença avançada é uma doença escolada já, entendeu? A doença tratada previamente também. A doença que recorre é uma doença diferente. Ela foi mexida, ela foi aquilo lá, né? E aí, aquele trabalho que eu citei do Memória, que eu achei interessante, que eles replicaram o IPESH 130, eu achei bacana, né? Porque você vê, a metástase negativa regredir, totalmente negativa para PDL1, quando o tumor primário era positivo. Ou seja, houve uma estimulação. Vai falar, pai. Isso levanta o fato exatamente disso. É que nós lidamos com câncer até agora com tratamentos que são dirigidos para o tumor. Né? Isso. Funcionou muito claramente que nós estamos fazendo uma coisa diferente. A única coisa, a experiência prévia que a gente tem foi com a angiogênese. Isso. Né? Os tratamentos antiangiogênicos estavam dirigidos contra um processo fisiológico normal, né? Que era a produção de vasos, né? Que não eram dirigidos contra o tumor. E a gente, vamos matar o tumor de fome, destruir os vasos sanguíneos. Até hoje a gente não sabe como é que a revascularização ou não revascularização tinha algum impacto. E não tem dúvida nenhuma que a angiogênese tem um impacto no que a gente faz. Né? Não foi tudo aquilo que a gente esperava, né? Mas nós não conseguimos manejar isso de forma inteligente. Né? A imunoterapia, né, é a mesma coisa, no sentido que a gente está lidando e tratando, né, algo que não tem a ver com tumor, é o sistema imunitário. Exatamente. E olhem, isso é tudo casualidade, né, pessoal? Né? Nós conseguimos curar câncer de pulmão metastático, conseguimos curar câncer de rim, conseguimos curar melanoma, né? Certo? Atirando para tudo que é lugar, né? Sem um racional muito brilhante. Claro que isso deu o prêmio Nobel para duas figuras fantásticas, mas certamente nós ainda carecemos de entender como é que isso aqui realmente funciona. Eu não tenho dúvida que se a gente continua a aprender isto que a Fátima estava dizendo, que população de linfócitos nós temos, né? Onde é que eles estão distribuídos, vai ter uma medicação para este grupo, vai ter uma medicação para aquele outro grupo, vai ter que se modular o sistema imune de alguma outra maneira, combinações de agentes,
por que que a imunoterapia deixa de funcionar, né? Por que que funciona em alguns pacientes e não funciona em outros, né? Então, assim, do ponto de vista prático, nós temos muito para aprender, mas certamente eu acho que a gente está fazendo uma coisa muito mais teoricamente inteligente, né, do que tratar o tumor. Né? Isso mesmo. É. Tratando, né, algo que deixou o tumor se desenvolver. Né? Se a gente consegue isso, eu sei que nós temos condições de curar, de resolver o problema. É só questão de encontrar a chave para cada situação em cada paciente. Ótimo. A conversa está excelente. Acho que a gente está virando conversa de bar aqui. A noite aqui inteira, mas a gente precisa terminar e eu queria, de novo, agradecer muito a presença de Filomena, de Barrios, agradecer a Rocha essa possibilidade da gente ter tido essas excelentes palestras e esse debate, né? Agradecer ao Instituto COI e a todos os participantes, né, que contribuíram com as suas perguntas, que ficaram nos assistindo aqui. Né? Então, olha, foi um imenso prazer. Espero que, pelo menos para mim, e espero que em breve a gente possa estar trocando essas figurinhas pessoalmente. Tá? Ah, com certeza. Obrigada, então. Obrigada, Boa noite, foi um prazer gente. mesmo. Beijo, beijo, Filó. Beijo. Tchau. Tchau.